Neste vídeo eu vou te mostrar como calcular a média no Excel de forma simples e fácil. E aí pessoal, tudo bem? Ricardo Fernandes aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. A função média é uma das mais utilizadas no Excel e é extremamente útil em várias situações, desde a análise de dados financeiros até o acompanhamento do desempenho de vendas. Mas antes de te mostrar um exemplo prático na tela do meu PC, inscreva-se aqui no canal, pois toda semana tem um vídeo novo para te ajudar. Bom pessoal, antes de iniciarmos aqui, vamos entender o conceito de média. Média é a soma dos valores dividido pela quantidade de elementos. Neste exemplo aqui nós temos uma planilha de despesa por categoria. Para saber a média da categoria fornecedores, eu iria somar o total dessas despesas e dividir pela quantidade de elementos. Nesse caso aqui seriam os meses. Então seria a soma do total das despesas dividido por 6, que seria a quantidade de meses. Dessa forma você vai obter a média dos últimos 6 meses. Mas para você não precisar fazer esse tipo de cálculo, o Excel tem essa função e faz o cálculo de forma automática. Atenção aqui pessoal, eu vou te dar uma super dica que vai evitar que você faça o cálculo de média errado. Por exemplo, nós temos aqui a categoria marketing e essa despesa iniciou-se apenas a partir do mês de agosto. Em julho eu não tinha essa despesa. Eu quero que ele considere apenas de agosto a dezembro. Para ele não considerar esse mês de julho, você precisa manter essa célula vazia. Agora, se eu quisesse considerar o mês de julho, observe que se eu colocar o número 0 aqui, vai mudar o resultado da média. Alterou aqui para 1.416,95. Recapitulando aqui, se eu quisesse considerar o mês de julho, eu colocaria 0. Caso eu não queira considerar uma determinada célula, eu vou deixar simplesmente vazia. Agora eu vou te mostrar o primeiro método para você calcular a média. Vou vir aqui na coluna onde eu quero adicionar o resultado da média. Vou colocar o sinal de igualdade. Vou digitar média. Vou abrir parênteses. Vou selecionar os valores. Vou fechar parênteses e vou dar um Enter. Essa é uma das formas de se calcular a média no Excel, mas existe uma outra opção mais fácil ainda. Vou apagar aqui essa fórmula. Vou selecionar novamente a coluna que eu quero o resultado. Vou vir aqui nesse sinal, vou clicar nessa seta e vou escolher a opção de média. O Excel automaticamente vai fazer o cálculo para você. Vai somar os valores e vai fazer a divisão. E novamente você só precisa dar um Enter. Deu Enter, automaticamente o resultado aparece aqui para você. Para que você não precise repetir a fórmula aqui nas demais linhas, basta passar o cursor na primeira célula até formar essa cruzinha. Formando a cruz, você vai dar 2 cliques, que automaticamente o Excel vai copiar a fórmula para as outras células e vai te trazer o resultado automaticamente. Uma outra opção bem parecida seria você retornar aqui na primeira célula, esperar formar a cruzinha e simplesmente arrastar até a última linha. Vai funcionar da mesma forma, o Excel vai copiar a fórmula para todas as linhas. E para você que ficou até esse momento do vídeo, eu vou te dar uma dica extra. Digamos que você precise representar esses valores da média em percentual. Por exemplo, esses 24.190,96 da categoria fornecedores representa quanto em percentual desse total de 75.432,51 de despesa? E se você tem dificuldade em calcular porcentagem no Excel, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico e dou vários exemplos de como calcular. O link está aqui nos cards e na descrição desse vídeo. Então vamos lá, sinal de igualdade. Vou selecionar aqui o resultado da média da categoria fornecedores, que é a célula H3. Vou adicionar a barra que representa a divisão e vou selecionar agora o valor total da despesa, que é representada pela célula H23. Vamos dar um Enter. Observe aqui que o Excel não me trouxe esse valor em porcentagem. Para a gente alterar para porcentagem, basta dar um clique aqui no ícone. Ele já me trouxe aqui 32%. Então a categoria fornecedores representa 32% do total da despesa. Pessoal, neste caso específico, não vai dar certo a gente copiar a fórmula para as outras linhas, como aconteceu no exemplo anterior. Veja que se eu fizer isso, vai dar erro. Mas eu vou te mostrar a solução. Vamos clicar aqui na primeira célula. E após a barra da divisão, você vai adicionar um F4. Nós vamos travar a célula para que seja possível arrastar a fórmula. Já travei, vou dar um Enter. Agora sim nós iremos conseguir arrastar a fórmula para as outras linhas. Veja só que interessante, a categoria fornecedores representa 32%, folha de pagamento 31%, impostos 17%, empréstimos bancários e retiradas 4%. e esses últimos aqui 0%. Na verdade o resultado não é esse, é porque aqui o Excel está considerando apenas uma casa decimal.
nós vamos aumentar a quantidade de casa para a gente saber a realidade dessas outras categorias. Para isso, nós vamos selecionar aqui as casas decimais e vamos clicar em aumentar casas decimais. Vou dar um clique e aqui ele me traz um valor com 2 casas decimais. Uma outra coisa que nós poderíamos fazer aqui seria criar um gráfico como esse para representar esses dados. Mas esse é um assunto para o nosso próximo vídeo. Se você quer se destacar no mercado de trabalho ou aprimorar suas habilidades em Excel, eu indico o curso de Excel online, que vai do básico ao avançado e oferece suporte personalizado. O link está aqui na descrição do vídeo. E se esse conteúdo foi útil para você, inscreva-se aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Forte abraço, até a próxima!